Haha, voltamos! Vamos para uma aula um pouco mais sumarenta. Reta final da UERJ, redação Luciana Oliveira, curso Metáforas da UERJ, primeiro exame de qualificação, Clarice Lispector, conto Amor. Primeira chave. Ana, um pouco cansada, buscando conforto, suspiro de meia satisfação. Não está por inteiro, não está inteira, incompleta. Os filhos eram bons, mas também eram mal criados e exigiam-no para si. Caramba, aqui tem uma oposição, né? Eles eram bons, mas eram mal criados e exigiam muito tempo dela. Opostos. A cozinha era espaçosa, mas o fogão dava estouros. O apartamento era próprio, mas estavam pagando aos poucos. Tinha aí uma certa dificuldade normal da classe média, um esforço. O calor era forte, mas o vento batendo nas cortinas. Vocês estão pegando aí as antíteses? O calor e o frescor do vento? O vento lembrava-lhe, olha a personificação, característica de ser animado a algo inanimado. O vento lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. A metáfora do lavrador que semeia, planta e colhe, causa e consequência e efeito, né? O narrador onisciente antecipa peças do quebra-cabeça que montaremos como a metáfora do lavrador. 1. Perceba que os filhos eram bons, uma coisa sumarenta. Os filhos eram frutos bons, frutos suculentos. O narrador antecipa tudo que vai acontecer em termos de simbologias. Olha aí a natureza, o jardim botânico. 2. Podia parar e enxugar a testa olhando calmo horizonte como um lavrador. Podia, mas não fazia. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia a rápida conversa, crescia. Ana dava tudo tranquilamente sua mão, pequena e forte, sua corrente de vida. As sementes que ela plantara eram sementes específicas. Estavam disponíveis, era só o que ela tinha disponível na mão dela, ou ela não conhecia outras sementes. É a mesma coisa, né? E cresciam árvores, elas se desenvolviam. E aí a gente tem aquela gradação lá na primeira página do conto, né? E crescia a rápida conversa, crescia a água no tanque. Ali nós temos uma gradação de ideias. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então ela doava vida, vitalidade a tudo. Metáfora. Certa hora da tarde, as árvores que plantara, tudo isso que se desenvolveu, que ela plantou, que ela construiu, que ela semeou, riam dela. Primeiro uma personificação, né? Porque a árvore não pode rir. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo até engrossara, e eu lembro de um tronco de árvore que se desenvolveu. A vida podia ser feita pela mão do homem. Ela plantou, a mão dela plantou. Ela escolheu, consequências aconteceram. Ela é responsável por tudo que aconteceu e o que deixou de acontecer. A mão do homem, suas escolhas, suas decisões, o que ela semeou. No fundo, 7. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas
Imaginou a árvore? O que sustenta a árvore na ventania é a raiz. Nesse caso, seria a família. O narrador vai antecipando essas simbologias para você. Metáfora, né? A raiz. Como que ela vai sentir a raiz firme das coisas? Ela não está denotativamente pegando com sua própria mão a raiz de uma planta, né? Denotação, conotação. Figura de linguagem, conotação. 8. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida. Mais acima, no início, ela disse que dava a tudo a sua corrente de vida. 9. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Ou seja, aqui a gente delimita um novo patamar, um novo local, um novo universo, como se fosse Alice no País das Maravilhas. Estou em um sonho? Estou em uma nova realidade? Portões, caminho, sebe. Andava pesadamente. Antes, no início ela estava um pouco cansada, agora andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Tomou consciência, despertou, enxergou. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos. Olha a jornada do herói, né? Estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, cheio de luzes, com fogos de artifício iluminados, que nos hipnotiza, atrai, brilha, mas ao mesmo tempo sombrio. Primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio. Se nós temos uma junção dessas ideias, ideias opostas, incoerentes, nós temos um paradoxo. Agora, se nós separamos os termos, se tem essa divisão sem unir as ideias no mesmo conceito, nós temos a antítese. O jardim era tão bonito que Ana teve medo do inferno. Via o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo, sentimento de asco que a verdade lhe provocava, avisando-a, ou seja, ela amava o mundo, amava o que fora criada, com nojo, porque é a verdade que provoca esse nojo, essa náusea nela. A verdade, ela agora enxerga, é real. O jardim botânico, tranquilo e alto, a revelava. Então, tudo que ela percebeu no jardim botânico, todas aquelas sensações, a sinestesia, essa mistura de sensações. Sinestesia é uma figura de linguagem que não está no edital da UERJ. Possivelmente ela não cobrará, mas no ano passado ela cobrou metaficção e metaficção não estava no edital. Sinestesia muito presente na obra de Clarice. A essência, não a aparência da dona de casa com aquele papel feminino cobrado pela sociedade. A revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. A vida no Jardim Botânico chamava
Atraía, hipnotizava como um lobisomem é chamado pelo luar. É instintivo, é selvagem. Primeiro livro de Clarice, Perto do Coração Selvagem. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. O item 18, a chave 18, ela já saiu do Jardim Botânico, já teve essa segunda epifania repleta de simbologias, que havia um trabalho sendo feito no Jardim Botânico. Quando ela chega no apartamento, o mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Vamos falar sobre o bonde? A chave para entender o bonde. Com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Perceba que aqui a história de Ana, no momento da epifania, do despertar, da revelação, do insight, da transformação, da tomada de consciência, o nome que queiramos dar, ela subiu no bonde, um pouco cansada, meia satisfeita, incompleta, e o bonde começou a andar rumo à epifania, à revelação que ela terá. Então, o bonde é esse deslocamento da Ana na vida, talvez um deslocamento psicológico. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Preste atenção, metáfora do deslocamento da personagem Ana. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou do colo, ruiu no chão. Então, olha só, ela subiu no bonde, o bonde começou a andar, olha a gradação. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas, se arrastava, em seguida estacava, deu uma arrancada súbita, aconteceu a questão de os ovos se quebrarem, o bonde estacou, os passageiros olhavam assustados, o embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Perceba que aqui é a nova arrancada de partida, é o recomeço. Por quê? Porque quando ele começou a andar lá no início, não tinha acontecido o encontro com o cego, a primeira epifania. Não tinha acontecido essa ruptura dentro dela, com a comparação, a metáfora dos ovos quebrando. Nova arrancada de partida. 7. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos. Trilhos, caminho, olha aí. Não olhavam mais para ela, não estavam mais rindo, e o bonde se sacudia no caminho. Voltou para o eixo, será? Será? E o cego mascando goma ficara para trás, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito, aqui é o efeito, a consequência da epifania. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde. Por que tem esse 8 aqui? Para você contextualizar com o item 9. Ó, a rede de tricô era áspera, agora era áspera entre os dedos. Não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido, não é mais íntimo. Perdeu o sentido, agora é áspero, é bruto. E estar num bonde era um fio partido. Fio partido, fio da narrativa da história. Dentro do bonde, então o bonde deslocou ela nessa trama toda psicológica, intimista. Percebeu? Não sabia o que fazer com as compras no colo. Então a rede de tricô foi atrelada
em muitos casos aqui, ao bonde, tá? Perceba. Então, a rede perder o sentido. Assim como estar no bonde era um fio partido. Algo se rompeu, houve uma ruptura. Os ovos haviam se quebrado e ainda estavam no colo, dentro da rede que é o controle. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente. Ausência de lei, ausência de controle? Como se pudesse cair do bonde. Como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não o eram. O que chamava de crise, olha a transformação aí, pelo menos psicológica, viera afinal. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, até a boca. Não colocou para fora. Só então percebeu que, há muito, passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto. Na fraqueza que estava, tudo a atingia com um susto. Desceu do bonde, com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Olha, ela desceu daquele deslocamento inicial, deslocamento da narrativa psicológico, ela vai passar por uma outra etapa. Segurando a rede suja de ovo, agora essa rede áspera que não é mais íntima. E o ovo seria para o jantar, né? Com a família mais tarde. Laços de família, rede, laços, ovo, alimentação. Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite.